e o Senhor fechou a porta da arca. Gênesis 7:16. Muitos já devem ter assistido o filme Titanic e se comovido com várias pessoas morrendo afogadas. Mas, antes do Titanic, houve um naufrágio infinitamente mais trágico. Antes de o mundo conhecer o gelo do Atlântico, conheceu a fúria das águas do céu e do abismo. Um evento que apagou civilizações inteiras, corpos flutuando, multidões gritando, animais em desespero. Mas havia uma única arca cortando as águas violentas, e nela, um homem chamado Noé, o último elo entre a criação e a nova humanidade. Durante 120 anos, Noé construiu uma arca. Ele foi ridicularizado, chamado de louco. Mas em Gênesis 6:13, Deus declara: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face." E então, a primeira gota caiu. Depois, o céu se abriu como se o próprio véu do Éden estivesse rasgado. As fontes do abismo também foram rompidas, uma explosão de águas subterrâneas, tsunamis internos, vulcões d'água, tremores. A terra gemeu. Enquanto a arca flutuava, a maioria tentava sobreviver nas águas. As pessoas subiam nos telhados, nas árvores mais altas, em montanhas. Balsas improvisadas se chocavam umas contra as outras. Pessoas se agarravam aos corpos dos mortos. Tubarões e criaturas marinhas percorriam as águas agitadas. Aqueles que tentavam nadar eram atacados sem piedade. Alguns desapareceram em segundos, puxados para as profundezas por bocas que pareciam ter saído do próprio inferno. Outros tinham os gritos silenciados sob a superfície. Gritavam por socorro. Mas a única salvação já havia sido selada por Deus. Como no Titanic, famílias se separaram, crianças foram engolidas pelas ondas, mas ali não havia botes. A água se tornara um matadouro, com desespero, escuridão e julgamento. Mas, por quanto tempo resistiram? A Bíblia não especifica exatamente quanto tempo levou até que a última pessoa fora da arca morresse. Porém, em uma estimativa plausível, podemos considerar que muitas pessoas foram mortas rapidamente por desabamentos, quedas, choques entre destroços nas primeiras horas e dias. Pessoas em montanhas, as últimas áreas a serem submersas, sobreviventes agarrados a troncos, balsas improvisadas e barcos pequenos, resistiram um pouco mais. Tempo máximo possível de sobrevivência na água. Sem abrigo, comida ou água potável, é de 3 a 7 dias, dependendo da temperatura da água, da exposição ao sol e da presença de predadores marinhos. A maioria morre de hipotermia, insolação, exaustão ou desidratação. Mesmo com esforço extremo, a última pessoa fora da arca provavelmente morreu entre o 5º e o 10º dia após o início do dilúvio. As águas subiram por 40 dias e 40 noites sem parar, mas a terra ficou coberta por 150 dias. Durante esse tempo, os corpos inchavam, apodreciam, serviam de alimento para predadores marinhos. Alguns corpos não foram comidos, foram sugados para cavernas abissais. E o último grito humano ecoou sobre as águas, e foi silenciado por dentes afiados e correntes impiedosas. A partir dali, não restava mais ninguém. E, enquanto o mundo morria, dentro da arca havia vida. Mais de 75 mil animais, segundo estimativas baseadas na classificação bíblica, limpos e impuros. Noé, seus filhos e esposas passaram um ano inteiro convivendo com rugidos, odores, alimentação, reprodução animal. Como Noé fez isso? A arca, com 3 andares, tinha compartimentos. Provavelmente armazenavam sementes, forragens, água potável.
Alguns teóricos apontam que a própria arca foi um sistema de sobrevivência avançado, com ventilação natural, inclinação para drenagem e divisão estratégica de espaços. Mas o emocional era a maior batalha. Ouvir os gritos lá fora, sentir o balanço das ondas e carregar a responsabilidade de ser o recomeço do mundo. Após 150 dias de águas sobre a terra, Deus soprou o vento. As águas começaram a baixar, lentamente. A arca descansa no Monte Ararat, atual Turquia, a mais de 5.000 metros de altitude. Referência: Gênesis 8:4. Até hoje, expedições buscam evidências da arca congelada no gelo eterno do monte. Noé então sai, oferece um sacrifício e Deus faz uma aliança selada com o arco-íris. Nunca mais destruirei a terra com água. Gênesis 9:11. Noé, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas deram início à nova humanidade. De Sem surgem os semitas, linhagem de Abraão. De Cam, os povos africanos e cananeus. De Jafé, as nações europeias e asiáticas. Mas não foi simples. A terra estava devastada, animais soltos, clima alterado. E os filhos de Noé carregavam o trauma do fim do mundo. O dilúvio foi real. Todas as culturas antigas trazem mitos parecidos. Gilgamesh, na Suméria. Manu, na Índia. Deucalião, na Grécia. Vestígios marinhos em montanhas. Fósseis em camadas geológicas. Algo global aconteceu. Antes do Titanic, houve o verdadeiro naufrágio da humanidade. E só a família de Noé sobreviveu. Porque ouviu a voz de Deus, quando todos os outros riram dela. Se você deseja continuar desvendando os mistérios ocultos das Escrituras, siga o Nephilim Files e comente qual tema gostaria de ver nos próximos vídeos. Estou sempre trazendo novas revelações que vão desafiar sua percepção da realidade.